Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar do tópico sobre radiação de corpo negro. Como veremos, a radiação de corpo negro é um problema que deu origem a uma revolução na física, inaugurando uma nova fase que hoje é conhecida como física moderna. Isso ocorreu por volta de 1900, como nós veremos nos slides seguintes. Até aqui nós temos estudado alguns problemas que derivaram do uso do dispositivo conhecido como ampola de Crookes, também denominado tubo de raios catódicos. Nós vimos que o Röntgen vai fazer estudos em cima desse dispositivo, reproduzindo experimentos da época e vai chegar ao conhecimento dos raios-x. Ele vai desenvolver não uma teoria, mas ele vai desenvolver estudos que falam sobre a natureza dos raios-x, que é uma onda eletromagnética, e a teorização dos raios-x vai ocorrer posteriormente, como nós veremos também numa videoaula seguinte. O Thomson vai se utilizar desse dispositivo focando estudos com relação à natureza da matéria, mais especificamente a sua constituição. Os seus estudos vão levar à descoberta dos elétrons e, posteriormente, à proposição de um modelo atômico. E nós vimos também que da aplicação desse dispositivo derivam alguns estudos que vão levar o Einstein, em 1905, a propor uma nova teoria corpuscular para a luz. O que nós vamos estudar hoje tem a ver com processos de quantização de energia. Isso ocorreu por volta de 1900, quando o cientista chamado Max Planck vai propor uma hipótese para as interações da luz com a matéria, mais especificamente os processos de emissão e absorção de luz pela matéria. Os estudos do Planck não têm relação com a ampola de Crookes. Na verdade, tem a relação com as leis da espectroscopia, como veremos. Ocorre que a proposição de Einstein sobre a natureza corpuscular da luz tem relações com os estudos de Maxwell, como nós veremos. Daí a importância, para compreender melhor a proposta do Einstein para a teoria corpuscular da luz, é importante compreender o que vem antes, alguns anos antes, na verdade. Então, Einstein, em 1905, publica um artigo onde ele vai falar sobre a natureza corpuscular da luz, e um dos fenômenos que ele vai mencionar é o efeito fotoelétrico, que, por um acaso, na época, consistia numa grande dificuldade para os físicos da época descreverem o fenômeno utilizando as teorias clássicas. Então, o Einstein vai mostrar que, se assumirmos a hipótese de que a luz é formada por corpúsculos de energia, é possível compreender inteiramente o fenômeno do efeito fotoelétrico, e alguns outros, inclusive. E a quantização de energia do Planck vem a resolver um problema que tem a ver com objetos superaquecidos, como nós veremos. E vou mostrar também que há uma relação, portanto, entre as ideias do Einstein e de Planck sobre a quantização da energia. Então, o efeito fotoelétrico, apenas para recapitularmos, nós tínhamos lá nos experimentos do efeito fotoelétrico uma placa metálica, quando iluminada por um certo tipo de luz, fazia emergirem elétrons da superfície do metal. As teorias vigentes à época, uma delas, a principal, a teoria eletromagnética da luz, não dava conta de explicar adequadamente o fenômeno, e então o Einstein vai propor uma nova teoria corpuscular da luz que não é proposta para explicar esse efeito, ela é proposta como inspiração nas ideias do Planck, como veremos a seguir. E a ideia de que a luz seja formada por pequenos corpúsculos de energia, portanto, a luz é quantizada na visão do Einstein, como falei há pouco, ela é uma hipótese muito mais alinhada com as ideias do Planck do que para explicar o efeito fotoelétrico. Ocorre que, para o Einstein dar sustentação para a sua ideia, ele vai alegar que existem uma série de fenômenos que podem ser melhor compreendidos se adotarmos a ideia da quantização do Planck também para a luz. E um desses fenômenos que ele alega que podem ser entendidos de uma maneira completa é o efeito fotoelétrico. E o Einstein vai receber o prêmio Nobel em 1921 pela correta descrição do fenômeno do efeito fotoelétrico. Então, na equação de energia do Einstein para um corpúsculo de luz, o fóton, aparece a constante de Planck. Então, essa constante de Planck foi proposta por Planck na sua teoria da quantização da energia, como nós vamos ver nessa videoaula. Então, a videoaula de hoje é sobre a origem dessa constante, que é conhecida como a constante de Planck.
Por volta de 1860, como vimos em uma das nossas videoaulas, Gustav Kirchhoff e outro cientista, o Bunsen, com o qual ele colaborou, chegaram a um conjunto de leis para a espectroscopia, emissão de luz e absorção de luz por objetos sólidos superaquecidos e gases quentes ou frios. Então, em especial, a emissão e absorção de luz por um corpo sólido, segundo Kirchhoff, é um fenômeno fundamental, porque independe da estrutura do material que você está usando para aquecer. Então, nessa primeira lei de Kirchhoff aqui, onde você tem objetos aquecidos emitindo um conjunto de cores, na verdade um conjunto completo das cores, o Kirchhoff vai fazer estudos mais minuciosos sobre essa situação. Ele vai constatar que, independente do sólido que é utilizado, a produção do espectro é sempre a mesma, ou seja, é independente da estrutura do material que você está usando aqui, basta que ele seja opaco. E, em geral, os objetos sólidos têm essa propriedade. Então, qualquer tipo de metal que nós venhamos a produzir o aquecimento, eles vão emitir um conjunto completo de cores. E isso vale também para qualquer outro tipo de material sólido que seja aquecido. Diferentemente dos gases, onde você tem que a emissão de luz ela é discreta, ela depende, ela não é contínua, portanto discreta, ela depende do tipo de gás, da composição do gás. Agora os objetos sólidos não apresentavam isso. Então eu estou aqui mostrando um exemplo de um metal superaquecido e aqui ele tem uma coloração meio vermelho, alaranjada e tal, mas se nós utilizarmos um espectroscópio para analisar essa luz aqui, nós vamos ver que todas as cores estão presentes, mas que cada cor está presente numa intensidade diferente. E é esse o problema que vai chegar em 1900 às mãos do Planck, para ele analisar. Os cientistas experimentais começam a analisar essa luz aqui, e como falei há pouco, embora nós tenhamos uma coloração vermelho-alaranjada, na verdade essa cor que estamos vendo aqui é o resultado da composição de todas essas cores em diferentes intensidades, cada uma delas. Então, com base nessa problemática de analisar a luz emitida por um corpo, é que nasce aí o problema da radiação do corpo negro. Então, a emissão e a absorção de luz, esses fenômenos são simétricos, eles são iguais, eles podem ser interpretados da mesma forma. Os processos de emissão e absorção têm a mesma natureza. Então, tanto faz falarmos na emissão de luz ou na absorção de luz, o processo é o mesmo. A natureza do processo é a mesma. Então, o fenômeno da emissão e absorção de luz ficou conhecido como o problema da radiação de corpo negro. Vamos entender por que isso se tornou um problema. Então, originado dos estudos do Kirchhoff, lá da espectroscopia, os cientistas então vão tentar descrever a interação da luz com a matéria, mais especificamente os processos de emissão e absorção. É dessa época também que nós temos a teoria de Maxwell sobre a luz, a radiação eletromagnética, também chamamos de luz, né? E então essa teoria ela vai servir de base para explicar esses fenômenos aqui. Ocorre que a teoria eletromagnética ela considera que a luz é um fenômeno ondulatório e dessa forma, então, a luz transporta energia de maneira contínua. Então é com base nessa premissa que os cientistas vão tentar explicar o fenômeno da emissão e absorção de luz. Ocorre que essa premissa não permite a explicação completa do fenômeno. Não é possível obter os dados experimentais que os cientistas estão coletando em laboratório a partir de teorias formuladas com base na teoria eletromagnética, por exemplo. E aí o Planck, então, vai, em 1900, propor uma inovação. É possível, ele vai mostrar que é possível explicar o fenômeno assumindo uma nova hipótese sobre os processos de troca de energia. E aí é essa hipótese que vai dar origem à constante de Planck, como nós vamos ver. Então, o que o Planck está propondo é uma nova teoria da interação da luz com a matéria. Tudo que os cientistas haviam feito até então não estava funcionando. Então, ele vai propor uma nova teoria que descreva os processos de emissão e absorção de luz, ou seja, como a luz interage com a matéria. Para nós entendermos a proposta de Planck, é importante que a gente compreenda o que é a visão da luz aos olhos da teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética considera que a luz é uma onda
E existem diferentes tipos de ondas eletromagnéticas ou diferentes tipos de luz. Só uma pequena porção desses diferentes tipos de luz são visíveis aos nossos olhos, que correspondem às cores que nós vemos quando olhamos os objetos à nossa volta. Então tem coisas que os nossos olhos não captam. Por exemplo, se você botar uma panela em cima do fogo, ou melhor, em cima do fogão, e convidar um colega para entrar na cozinha e olhar para essa panela, ele não tem como dizer se essa panela está quente ou fria. Os olhos dele não conseguem captar a luz que essa panela está emitindo, porque essa é uma luz do tipo infravermelho. Não é visível aos olhos, nossos olhos só enxergam as cores. Agora, quando ele põe a mão na panela, aí ele sabe a diferença entre a panela quente e a panela fria, porque estamos falando de uma radiação, de uma luz que interage com a pele, mas não com os olhos. Então, a luz visível recebe esse nome porque ela sensibiliza os tecidos que estão dentro do globo ocular, a retina. E a radiação infravermelha é chamada de radiação invisível porque não sensibiliza a nossa retina, sensibiliza a nossa pele, por exemplo. A luz ultravioleta, ela também sensibiliza a nossa pele. Por isso que nós sofremos, né, no verão com as queimaduras solares. Os micro-ondas também são radiações invisíveis. Em geral, são os tipos de luzes utilizadas em controles remotos, no forno de micro-ondas que nós temos em casa, nas comunicações por radar. Temos também as ondas de rádio, é um tipo de luz, é invisível, nós não enxergamos. Quando o seu celular toca, alguma antena está emitindo luz para todas as direções, porque não se sabe onde a pessoa está, né? Então a antena tem que emitir as ondas para todos os lados, e aí quando essa onda atinge o celular da pessoa, o celular, vamos usar aqui um termo em analogia, né? Ele enxerga essa luz, ele capta, ele absorve essa radiação e aí ele toca. Mas tem que ser o seu celular se for para o seu número que a pessoa está ligando, evidentemente, né? Então o que eu quero dizer é que os seus olhos não enxergam essa luz chegando, né? Mas o celular enxerga, porque ele interage com esse tipo de radiação. Nós temos também as radiações do tipo raio-x e as radiações do tipo raio-gama. Todas as radiações eletromagnéticas, todas podem ser chamadas de luz. A diferença entre um tipo de luz e outra é o comprimento da onda luminosa, e lembrando, né, que as radiações eletromagnéticas consideram a luz como uma onda, e as ondas, aqui embaixo eu tenho o perfil de uma onda simples, né, só para dar ideia do que é o comprimento de onda. Toda onda tem um comprimento, a distância entre uma crista e outra é o que a gente chama de comprimento de onda. Então nós vemos que as ondas mais energéticas são curtas, são bem pequenas, ao passo que as ondas menos energéticas são bem longas, são ondas maiores. Então aqui embaixo temos uma escala de tamanho. As ondas de rádio são muito grandes, elas têm dimensão da ordem de 100 metros, portanto se comparam, por exemplo, aos edifícios, são ondas de tamanho bem grande. Os micro-ondas da comunicação com radares, por exemplo, são ondas bem pequenas, elas têm a distância entre uma crista e outra da ordem de 1 centímetro. As ondas de calor, o infravermelho, como é o nome dessas ondas, também são ainda bem menores, né? São 0,01 centímetro. Então são ondas bem pequenas. E na faixa do visível são ondas muito pequenas, da ordem de 1000 nanômetros. Então são ondas muitíssimo pequenas. E daqui para frente são menores ainda. Para se ter uma ideia, no outro extremo do espectro eletromagnético, nós temos as radiações mais energéticas, que são os raios gama, que são produzidas, né, nos elementos radioativos. Elas têm um tamanho aproximado do átomo. Então são muito pequenas. Então, como nós vimos, né, aqui nessa figura, existem diferentes tipos de luzes e os tipos diferem um do outro pelo comprimento de onda, certo? O tamanho da onda luminosa. Então, nós vamos ver que existem várias formas de produzir essas ondas eletromagnéticas. E uma das formas é você pegar um corpo e aquecê-lo. Ao aquecer um objeto, ele começa a emitir radiações eletromagnéticas de diferentes comprimentos, ele emite todas elas, mas preferencialmente há um determinado tipo que ele emite com mais intensidade, e isso depende da temperatura do corpo, como nós veremos.
Então, como é que os cientistas começaram a estudar esse problema? Como é que se estuda a interação da luz com a matéria? Então, a proposta de estudo considera que a luz vai incidir sobre o material e o material que os cientistas estão considerando passou a ser chamado de corpo negro. O que é um corpo negro? O corpo negro é um corpo material idealizado, ou seja, é um corpo que é capaz de absorver toda a radiação que incide sobre ele. Em geral, os objetos não são assim. Se você pegar um pedaço de metal e incidir luz sobre ele, um pouco de luz ele vai refletir, por exemplo. E isso dificulta estudar o problema, porque é um fator realista, né, que ocorre de verdade, mas que dificulta matematizar o problema. Então, o que os cientistas vão fazer? Eles vão simplificar a interação da luz com a matéria, assumindo que toda a energia que incidir na superfície do corpo vai ser absorvida por ele. Então, na realidade, não é o que ocorre, mas é praticamente isso que ocorre. Então, quando os cientistas começam a formular, propor situações que não ocorrem de fato, mas que facilitam o estudo, a gente diz que agora estamos então lidando com um problema que está na condição ideal, está sendo idealizado. E isso passou a ser conhecido como o problema da radiação de corpo negro. Embora o corpo negro seja um corpo idealizado, vários objetos na natureza têm um comportamento muito parecido com esse objeto hipotético criado pelos cientistas. Por exemplo, as estrelas, aqui eu estou mostrando o Sol, tem um comportamento muito parecido com o corpo negro. A brasa incandescente também, um pedaço de ferro superaquecido também se assemelha muito a um corpo negro. E o fato dele ser chamado de corpo negro é porque ele é capaz de absorver e também de emitir, né, todas as radiações que incidem sobre ele. Não é porque ele é preto, né? O corpo negro não é necessariamente um corpo de cor preta. O corpo negro é assim chamado porque ele absorve toda a radiação que nele incide. Mas depois de absorver, o que ele vai fazer? Ao entrar em equilíbrio térmico com o meio à sua volta, ele vai emitir essa radiação de volta. E quando ele emite, aí ele se apresenta com alguma cor, que depende da temperatura que ele está. Então a gente pode aferir a temperatura do Sol sem usar termômetros. O Sol, na superfície dele, tem uma temperatura aproximada de 5.000 graus Celsius. Como sabemos disso? Pela coloração dele amarelada. E a brasa, que é mais alaranjada, ela está mais fria do que o Sol, com toda certeza. E essa coloração aqui é muito parecida com essa, porque o que a gente faz para aquecer um pedaço de ferro? A gente põe na brasa. Ou seja, a temperatura do ferro vai atingir mais ou menos a temperatura da brasa. Então eles vão adquirir uma coloração mais ou menos parecida. E essa coloração é o resultado da emissão de radiação. Então, se um corpo só absorvesse, ele seria realmente negro. Mas depois de absorver, ele também vai emitir. E ao emitir, ele vai adquirir alguma coloração que depende da temperatura dele. Agora, como eu falei há pouco, os processos de emissão e absorção são idênticos, né? A natureza do processo é a mesma. A única diferença é que absorver implica em receber energia e emitir implica em liberar energia. Então, quando um corpo absorve, ele não tem coloração, mas quando ele emite, ele tem coloração. E os cientistas vão estudar o processo da absorção. Então, o termo corpo negro não se refere à cor do objeto, mas à propriedade que ele tem de absorver toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele. E repito, depois de absorver, ele vai em algum momento emitir, e aí vai adquirir alguma coloração. Então, a radiação eletromagnética aqui, né, um facho de luz com todas as radiações eletromagnéticas, vão incidir sobre um corpo que é capaz de absorver todos esses tipos de radiação. Então, muito importante frisar que estamos discutindo o que ocorre quando a luz toca a matéria, ou seja, quando ela vai ser absorvida. Então, é importante frisar dois aspectos. Não é uma discussão sobre a natureza da luz, né? O processo de interação da luz com a matéria não vai propor, o Planck não vai propor nada a respeito da natureza da luz. Ao contrário, ele vai assumir que a luz é uma radiação eletromagnética. Então, o que está sendo discutido de fato é o que acontece quando a luz toca a superfície do material, ou seja, quando ela é absorvida. Trata-se, portanto, da natureza dos processos de interação da luz com a matéria. O que vai se discutir é o que ocorre quando a luz incide sobre a matéria. É isso que se está discutindo. Então, as teorias clássicas,
elas consideram que a luz é uma radiação eletromagnética que transporta energia continuamente. Logo, todos os cientistas vão assumir que a absorção e a emissão de luz é um processo contínuo. No momento em que a luz toca a superfície, começa o processo de absorção e esse processo é contínuo, enquanto a luz incidir. O que o Planck vai propor é outra coisa. As radiações eletromagnéticas transportam energia continuamente, ok, é o que a teoria eletromagnética diz e o Planck também vai assumir isso. Só que quando a luz toca a superfície do material, a absorção ou a emissão de luz é um processo discreto. Então é o oposto do que os colegas da sua época estão propondo. E por que ele vai propor o oposto? Porque todas as tentativas de considerar esse processo de absorção e emissão contínuo falharam. Então o Planck vai chegar à conclusão, bom, temos que propor algo diferente. Então ele vai mostrar que é possível reproduzir os dados experimentais, que eu vou mostrar daqui a pouco, se nós considerarmos a hipótese de que quando a luz toca na superfície do material, a absorção de luz é feita de maneira discreta. Então, para entender um pouco melhor o que isso significa, vamos imaginar que a absorção de luz possa ser interpretada como colocar matéria dentro de um corpo, né? No caso aqui é o copo. Percebe que é uma analogia, portanto, nós estamos aqui exagerando em algumas colocações. Tá? Então, para entender a diferença entre um contínuo e o discreto, vamos imaginar que para quem pensa num processo contínuo, a luz é como a água que entra num copo. À medida que a luz incide no material e ele vai absorvendo, é como a água que vai sendo depositada num copo e o copo vai enchendo. Esse é um processo contínuo. No momento que você para, o processo para de despejar água, para de absorver, para de encher de energia o corpo. É mais ou menos isso que se pensa com um processo contínuo. E o que é um processo discreto? Um processo discreto é como se a luz fosse absorvida em pequenas quantidades, em grãos. Né? A troca de energia entre o corpo e a luz é feita de maneira discreta. Então veja, quem pensa num processo de absorção contínuo é como se estivesse pensando num copo sendo enchido com água. Um processo que só cessa quando você para de encher com água e é um processo contínuo. Continuamente você tem o copo sendo enchido à medida que a água vai sendo despejada. O Planck está propondo que esse processo de absorção de energia, ou seja, a interação da luz com a matéria, se dá discretamente, ou seja, você tem uma troca que ocorre de grão em grão. É como se fosse um conta-gotas, na verdade. Não é um processo contínuo, mas é um processo discreto. Bom, vale lembrar que todas as analogias têm suas limitações, né? Então, voltando aqui só para frisar esse aspecto, o contínuo é uma coisa que você não pode quantificar unitariamente, né? E o discreto é o que você pode quantificar em unidades. Então, você pode pôr 1 grão, 2, 3, 4, e isso estaria representando a energia sendo absorvida pelo corpo negro quando a luz incide sobre ele. Então, o Planck acha que a luz é absorvida de grão em grão e os seus conterrâneos, né, os seus contemporâneos, acham que a luz é absorvida continuamente, já que ela é uma radiação eletromagnética. Então, é importante frisar que o Planck não discorda que a luz é uma radiação eletromagnética e transporta energia continuamente, mas quando a luz bate do material, a estrutura do material seleciona determinadas radiações discretamente para serem absorvidas. Bom, vamos entender então os dados experimentais. O que nós temos aqui à medida que um corpo vai sendo aquecido, ele começa a emitir luz. E ele começa emitindo luz não necessariamente visível. À medida que as temperaturas vão se elevando em demasia, valores bastante elevados, aí sim o objeto começa a emitir luz visível. Então, por exemplo, o carvão à temperatura ambiente, ele não emite luz que os nossos olhos possam captar. Agora, quando ele atinge temperaturas bastante elevadas, eles começam a emitir o tipo de luz que os nossos olhos enxergam. Então, é um aspecto importante do fenômeno que quanto mais quente está um corpo, maior é a intensidade da radiação eletromagnética que ele absorve ou emite. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele emite a radiação com maior intensidade, ou seja, eu vou usar aqui um termo, entre aspas, né? A radiação fica mais forte, o corpo fica mais brilhoso, é o que nós diríamos se pudéssemos vê-lo. Então, quanto mais quente, mais o corpo brilha.
não necessariamente visto pelos nossos olhos. E outro aspecto também é importante: quanto mais quente está o corpo, maior é a frequência da radiação eletromagnética que ele absorve. Ou, nós poderíamos dizer que menor é o comprimento de onda que ele absorve. Então, quando um corpo vai ficando mais quente, ele começa a absorver as radiações mais energéticas. Em resumo, seria isso. Então, o que os cientistas fazem no laboratório? Eles pegam um objeto e aquecem ele, por exemplo, a 2000 kelvins. 2000 kelvins é praticamente 2000 graus Celsius. Essa linha que está aqui representa todos os tipos de luzes que o corpo está emitindo. Eles fazem essa medida. Então, nós vemos aqui que a 2000 graus Celsius, praticamente 2000 graus Celsius, nessa coluna nós temos a intensidade. Veja que o pico maior é aqui, né? Então tem pouca intensidade, ou seja, o corpo não brilha tanto, né? E ele emite a maior parte das radiações na faixa do infravermelho, ou seja, antes da cor vermelha. Portanto, nós praticamente não o enxergamos. Ele emite um pouquinho de luz colorida, mas como a intensidade é muito baixa, isso não é suficiente para sensibilizar os nossos olhos de uma forma bastante intensa. É mais ou menos como uma lâmpada, né? O que é bem diferente de uma estrela, como nós vamos ver aqui em cima. Então, a 2000 graus Celsius, mais ou menos, nós teremos uma lâmpada incandescente. Ela emite poucas cores aqui, como nós podemos ver, ela não emite exatamente todas as cores. O que ela emite aqui é muito fraco, então praticamente não está representado. E ela emite basicamente essa coloração aqui mais avermelhada, muito fraquinha. Se nós pusermos a mão perto dessa lâmpada, nós vamos ver que ela está muito quente, porque a maior parte das radiações que ela emite está na faixa do micro-ondas. Então essa linha aqui representa todos os tipos de luzes que o corpo emite, e essa posição mais elevada indica qual é o tipo de luz que é emitida com mais intensidade, certo? E aí o que os cientistas observam? Que à medida que o objeto vai sendo aquecido, que ele começa a emitir com mais intensidade. Basta observarmos as outras linhas. Essa aqui é a linha característica de um corpo a cerca de 3.000 graus Celsius, aqui 4.000 e aqui 5.000 graus Celsius, praticamente. Então a gente pode ver que à medida que o corpo vai aquecendo, a curva vai ficando mais elevada. Ou seja, o objeto emite radiações com mais intensidade, o pico de emissão fica mais elevado. E nós também percebemos que há um deslocamento do pico, né? A 2000 graus Celsius, mais ou menos 2000 kelvins, a radiação mais intensamente emitida é na faixa do infravermelho. Isso aqui é uma lâmpada. Agora, o Sol, por exemplo, está em torno de 5.000 graus Celsius, a radiação que ele emite com maior intensidade é em torno ali do verde e do amarelo, mais ou menos, né? Ele emite vermelho também, mas mais fracamente do que emite o amarelo. Ele também emite azul, mais fracamente do que o amarelo. Então, quando nós analisamos o eixo vertical, nós vemos a intensidade de cada cor que o Sol emite. O Sol emite ultravioleta, tanto é que nós precisamos usar protetores solares na praia, né? O Sol também emite raio-x, só que muito fraquinho. Então, não é um problema para nós, né, ficarmos expostos a uma radiação de raio-x tão fraquinha. O Sol também emite calor, o infravermelho, está aqui, né? Mas ele emite mais luz visível do que calor e ultravioleta, como nós podemos ver, né? Diferente de uma lâmpada, que emite muito mais calor do que luz visível. Por isso que essas lâmpadas saíram de circulação. As lâmpadas incandescentes não são mais vendidas porque elas emitem muito mais calor do que luz. Então, em 1893, um cientista chamado Wilhelm Wien, ele vai propor uma lei que é capaz de explicar os picos de radiação emitidas ou absorvidas por um corpo negro. Só que a teoria dele é limitada, ele só consegue prever o pico de radiação para uma dada temperatura, ele não consegue prever a curva inteira. Essa linha escura aqui é o conjunto de dados que os cientistas estão obtendo. Para um corpo a 5.000 graus Celsius, essa é a curva. Para um corpo a 4.000 graus Celsius, a curva é mais suave. O corpo emite radiação com menos intensidade, o pico é bastante baixo, e nós vemos que o pico muda de lugar, ele sai
do amarelo para o vermelho quando o corpo abaixa a temperatura de 5.000 para 4.000 graus Celsius aproximadamente. Então a lei de Wien, ela funciona, mas ela só fornece a radiação máxima, ela não fornece a curva inteira. Ela não consegue prever todos os tipos de radiações que o corpo vai emitir. Então aí vão surgir outros cientistas. Por exemplo, o Planck ele vai propor uma lei de radiação que vai ser capaz de prever adequadamente todas as radiações emitidas por um corpo numa dada temperatura. Esses pontinhos aqui, esses círculos, são os dados experimentais e essa linha cheia aqui é a proposta do Planck, a lei de Planck. Outros dois cientistas, praticamente na mesma época que o Planck, eles vão propor uma outra teoria que é dada por essa linha tracejada aqui. Nós podemos ver claramente que ela não reproduz os dados experimentais, que são essas bolinhas aqui. E agora nós vamos discutir um pouco por que essas teorias são aceitas. Bom, a lei de Wien, vou voltar aqui para vocês verem, ela funciona muito bem. Só que ela é limitada, ela só prevê o pico de radiação máxima emitido ou absorvido. Mas ela é uma lei que funciona. Ele vai ganhar o prêmio Nobel em 1911, então é um cientista muito respeitado, né? E a lei dele vai servir de referência. Os cientistas, o nome desse cientista é John Strout e esse aqui é James Jeans. Os dois, na verdade esse daqui, ele recebe um título de nobreza, ele é um lord, e ele é muito conhecido como Lord Highlight. Então ele não é muito conhecido pelo nome dele, ele é mais conhecido pelo título, né? Lord Highlight. Então a lei de Highlight-Jeans é a lei proposta por esses dois cientistas que diverge completamente dos dados experimentais. Mas por que estou colocando aqui? Bom, então nós temos que entender o seguinte, o Planck vai propor em 1900 uma lei que descreve muito bem os dados experimentais. No entanto, o Planck está fazendo uma proposição muito absurda para a sua época, que é a interação, a troca de energia ocorrer de maneira granular, de maneira discreta, como eu mostrei nos slides anteriores. Então a comunidade científica não vai aceitar. Por que vamos aceitar uma hipótese que soa absurda se nós sabemos claramente que a radiação eletromagnética é uma onda, então ela carrega energia de forma contínua, não haveria por que os objetos absorverem a energia contínua das radiações de maneira discreta. Então há aí um problema, né, de se aceitar essas ideias. Então há também uma outra problemática que é a detecção desses dados experimentais. Na época em que o Planck propõe a sua teoria, os instrumentos só conseguem medir bem nessa faixa aqui, ó, de energias. Então só alguns tipos de luzes conseguem ser detectadas. Aqui estão as luzes da ordem do infravermelho para baixo, micro-ondas também, ondas de rádio também. Então nessa região aqui, a teoria de Highlight-Jeans e a teoria de Planck, elas dão mais ou menos o mesmo resultado. Você pode ver que as duas linhas são quase coincidentes aqui. Então os cientistas vão optar por aceitar a teoria de Highlight-Jeans, porque ela parece correta e ela não propõe nenhum absurdo, como a teoria do Planck propõe, que é a hipótese de que a matéria seleciona as energias que vai absorver de maneira discreta. Isso é uma hipótese muito difícil de se aceitar. Além disso, o cientista, o Highlight, ele é um prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel em 1914, muito próximo aqui à época que o Planck está propondo a teoria dele. Então ele é um cientista muito renomado, o Planck só vai receber o prêmio Nobel em 1918. Então, nessa época aqui, por volta de 1900, 1905, esses dois cientistas são muito mais famosos e eles estão propondo uma teoria que faz a mesma coisa que a teoria do Planck faz, nessa região aqui, ó, e não há motivos, portanto, para aceitar uma hipótese absurda do Planck. Ocorre que, com o passar dos anos, os cientistas começam a aprimorar os seus dispositivos e aí eles começam a perceber, começam a coletar dados também para outros tipos de luzes, as luzes visíveis, no raio-x, no ultravioleta, inclusive. E aí eles observam, né, surpreendentemente, que a teoria de Highlight-Jeans ela está completamente errada. Embora ela parecesse correta de início, à medida que as medidas ficaram mais precisas e avançaram com dispositivos mais sensíveis, verificou-se que a teoria, que a lei de Highlight-Jeans não funcionava nada. E a lei de Planck continuava funcionando maravilhosamente bem.
mas ainda com o problema de estarmos diante de uma hipótese absurda para a época. Então os cientistas vão resistir bastante em aceitar as ideias do Planck. O Planck só vai ser reconhecido quase 20 anos depois, então quando ele finalmente ganha o prêmio Nobel por ter dado essa contribuição importante para o estudo das radiações e a sua interação com a matéria, né? Então, em 1918, o Planck vai ser premiado com o Nobel, né, por prever corretamente essas linhas aqui, que correspondem, né, coincidem com os dados experimentais, embora ele esteja fazendo uma hipótese absurda. Mas depois eu vou mostrar por que essa hipótese deixa de ser absurda com o passar do tempo. Então vamos entender o que o Planck está propondo. Nos processos de emissão e absorção de luz, a matéria troca a energia de forma discreta. E essa era a proposição que os cientistas da época do Planck relutaram bastante em aceitar. Se a radiação eletromagnética é contínua, por que a absorção dessa energia seria discreta? Então, os cientistas não aceitam isso, mas o fato é que interpretar dessa forma leva a uma lei que descreve adequadamente os fenômenos experimentais. O caráter discreto dos processos de emissão ou absorção indica que a matéria interage com a luz, emitindo ou absorvendo quantidades bem definidas de energia. E é aí que surge, né, na matematização dessas ideias do Planck, surge essa constante, que ficou conhecida como constante de Planck. Os tipos de energia emitida ou absorvida, bem como a sua intensidade, dependem da temperatura do corpo. Se o corpo está mais frio, ele emite mais fracamente e emite diferentes tipos de radiação, com o máximo aqui na região do micro-ondas, como nós vimos. Se nós pegarmos um corpo a 5.000 graus Celsius, como um Sol, por exemplo, ele emite muito mais intensamente, a gente diz que ele brilha muito mais, né? E também a radiação que ele mais emite ou absorve se desloca, né, aqui do micro-ondas para a coloração verde ou amarelado aqui, né? Então nós vemos os picos, né, se deslocarem e também se elevarem. E isso tudo depende da temperatura. Então Planck vai desenvolver uma teoria que explica adequadamente esse fenômeno. Então a constante de Planck foi medida experimentalmente, e aqui é um fato importante, ó. A constante de Planck foi medida experimentalmente a partir do efeito fotoelétrico, daí a importância dos estudos do Einstein, tal como sugerido pelos estudos de Einstein sobre a quantização da luz. Então, aí é que vem a parte interessante. Por que de uma hora para outra, ou com o passar do tempo, aquilo que era absurdo para os cientistas se tornou algo razoável e aceitável? Porque a constante de Planck deriva da teoria do Planck. E o Einstein está propondo que é possível medir esse número aqui, não calcular, medir. E para os cientistas, a medição em um experimento tem um poder de verdade muito grande. Então o Einstein vai propor uma forma de medir experimentalmente a constante de Planck. Os cientistas fizeram esse experimento, o experimento do efeito fotoelétrico, e chegaram a um valor que é praticamente esse que o Planck está propondo na sua teoria. Então veja, você tem a teoria e a experiência concordando, né? Então a constante de Planck foi calculada a partir do efeito fotoelétrico. Isso é um passo muito importante para a aceitação da teoria do Planck. Nas 2 décadas seguintes, então dos anos 1910 e 1920, a constante de Planck mostrou-se como uma quantidade fundamental, desempenhando um papel importantíssimo na elaboração da mecânica quântica. Quando se estuda a mecânica quântica, quando essa teoria se desenvolve, observa-se a presença da constante de Planck em quase todas as equações. Então é uma quantidade muito fundamental. O processo de emissão e absorção da luz com a matéria estudada por Planck revelou uma característica muito importante do mundo microscópico. A mecânica quântica é a teoria do mundo microscópico. A hipótese da quantização de energia proposta por Planck em 1900 é considerada como um marco inicial do que hoje nós conhecemos como a mecânica quântica. Então, para nós entendermos, né, um pouco mais o papel do Einstein nesse processo, voltemos novamente à ideia, né, da incidência da luz sobre um objeto e como se entende o processo de absorção. Então, o que o Planck está discutindo? Ele está discutindo a absorção e emissão de luz pela matéria.
A radiação eletromagnética atinge o material e aqui ocorre a absorção de luz. Como isso ocorre? O Planck está propondo um mecanismo de absorção e de emissão, aonde as radiações transportam energia de forma contínua. O Planck não está discutindo o que é a radiação eletromagnética, mas sim como é o processo microscópico em que a matéria absorve essa energia. Então, essa absorção e emissão de luz para o Planck é um processo discreto e isso torna a sua ideia muito revolucionária. Como a gente viu, os cientistas eles interpretam nessa época que esse processo deveria ser contínuo, como um copo sendo cheio com água, e o Planck vai dizer, não, é como um copo sendo cheio de grãos. Então, ele vai mudar completamente a visão, né? E qual é a hipótese do Einstein? Veja, o Einstein não está falando sobre emissão e absorção, o Einstein está falando sobre a luz. Qual é a natureza da luz? Inspirado nas ideias do Planck, o Einstein vai propor a quantização da luz. Se o Planck está propondo que o processo de absorver e emitir luz é um processo discreto, o Einstein vai estender essa ideia para a própria luz. Será que a luz ela não se propaga de forma discreta? Ou seja, será que a luz não se propaga na forma de grãos de energia também? Ou seja, será que a luz não é algo contínuo, mas algo discreto? Então o Einstein está propondo a quantização da luz. São coisas diferentes. O Planck está propondo a quantização do processo de absorção de luz e o Einstein, em seguida, em 1905, vai propor a quantização da luz. E ele vai dizer, olha, interpretar a luz como um corpúsculo de energia, e hoje isso é chamado de fóton, né, permite compreender o efeito fotoelétrico e a partir do efeito fotoelétrico você pode calcular a constante de Planck. Então, o que o Einstein está fazendo é estender a ideia do Planck da interação, da absorção e emissão de luz para a própria luz. Não só os processos de emissão e absorção são quantizados, como a própria luz é quantizada. Então o Einstein vai propor que as radiações eletromagnéticas transportam energia de forma discreta, ou seja, a luz ela não é que ela não seja, mas ela pode ser interpretada como uma natureza discreta e não contínua. Então, os trabalhos de Einstein estão inspirados nos trabalhos de Planck. Por isso que aqui, na teoria corpuscular da luz do Einstein, aparece a constante de Planck, como nós vimos anteriormente. Então, nesse sentido, né, é que nasce a mecânica quântica. A palavra discreto, né, que é usada aqui pelos cientistas, significa que nós estamos falando de quantidades definidas, não contínuas. Então, um copo com água tem uma quantidade de água dentro, claro, mas você pode colocar ou tirar água de maneira contínua. É diferente de colocar grãos dentro do copo. Você pode colocar 1 grão, 2 grãos, 3 grãos, 4 grãos. Né? Não existe outra forma de você encher o copo com grãos a não ser adicionando os grãos. Então, são quantidades bem definidas. Você pode colocar dentro de um copo diferentes quantidades de água. Agora, para encher um copo com grãos, você põe 1 grão de cada vez, são quantidades bem definidas. É isso que significa discreto. E a palavra quântico se refere à quantidade, aí já indo para o latim. Por isso que a gente chama de mecânica quântica, porque é a mecânica das quantidades discretas, né? Bem definidas. Então, aquilo que era entendido, a energia, a luz, né? A radiação eletromagnética e os processos de absorção e emissão, aquilo que era pelos cientistas, né, eles tentavam explicar por meio de processos contínuos de absorção e emissão de luz, o Planck e o Einstein vão propor uma visão discreta, portanto quantizada. Então a proposta do Einstein é a quantização da luz e a proposta do Planck é a quantização da emissão e absorção de luz, a quantização da interação da luz com a matéria. Então uma ideia acaba complementando a outra. Importante frisar que o Planck vem primeiro, em 1900, e o Einstein veio depois, em 1905. São duas propostas muito estranhas, absurdas para a época, e é por isso que o Planck vai ser reconhecido, né, vai demorar para ser reconhecido, ele vai receber o Nobel só em 1918, e vai ocorrer o mesmo com Einstein, ele vai receber o Nobel só em 1921, porque essas ideias são muito revolucionárias. Você supor que a luz e os processos de emissão e absorção de luz são coisas que ocorrem discretamente e não continuamente.
E aí nós temos então o cenário, né, que vai, digamos assim, dar início a uma revolução na física que culminou com a mecânica quântica por volta de 1925, 1930, você tem a mecânica quântica já bem estabelecida. Então é isso. Até mais, pessoal.